Então, deixa eu apresentar. Bom dia, pessoal. É muito prazeroso estar aqui mais uma vez nessa oportunidade de discutir análise do comportamento, né? Nós somos um grupo de professores e alunos aqui do campo das vertentes que tem muito interesse em análise do comportamento, em estudar, divulgar análise do comportamento. E a gente vem fazendo já há um tempo as jornadas aqui que passaram a ser virtuais, e essas jornadas a gente está testando um formato dela, né? A gente está fazendo um formato espaçado, ao invés de fazer um formato condensado, um sábado, o dia inteiro, um domingo, por exemplo, né? A gente está experimentando a situação de mais consistentemente no semestre, mais frequentemente, as pessoas terem a oportunidade de se envolver com a análise do comportamento. Então a gente está fazendo 3, 4 mini cursos por semestre. E essa ideia, a gente vendo dando certo, a gente vai começar a preencher entre os mini cursos algumas palestras, e de modo que as pessoas tenham maior oportunidade de fazer contato, e os que se interessarem terem a oportunidade de conversar, discutir, estudar a análise do comportamento. E hoje a gente tem um convidado muito especial, o Denis Aminiani, e assim, quero agradecer de imediato, Denis, que o Max, desde o início, chama o Denis, vamos. Até o Max, daí, quando ele estava muito empolgado nisso, falei, Max, já que você está bastante empolgado, faz contato com o Denis, você está com contato por causa do dia de lab lá com ele. E o Denis aceitou de imediato. Aliás, Denis, Roberto, já participaram outras vezes de jornadas minhas lá na PUC, quando eu dava aula, e assim, foi formidável, porque o acesso a eles foi sempre muito fácil, sempre dispostos a contribuir com a gente, com a análise do comportamento. Então, agradeço muito, Denis, pela sua participação aqui. Tá? Eu vou falar rapidamente algumas coisinhas aqui sobre o Denis. O Denis é graduado pela PUC São Paulo e também mestre pela PUC São Paulo. É doutor em Psicologia Clínica pela Universidade de São Paulo. É docente do mestrado profissional em Análise do Comportamento Aplicado no Paradigma. É diretor da comunidade Dia de Lab, que é uma plataforma de ensino à distância e análise do comportamento. É coordenador do Laboratório de Estudo de Processos e Resultados em Terapia Analítica Comportamental no Paradigma. E hoje o Denis vai estar conversando com nós aqui sobre rupturas e reparação na aliança terapêutica. Tá? Kellen, você quer falar alguma coisinha? Acho que só para deixar registrado, né? Então, a gente segue com a jornada já que vier, mas de um ano para cá a gente resolveu mudar o formato, como disse o Diogo, e a nossa ideia com essa mudança era ofertar uma possibilidade de educação continuada para aqueles que fossem acompanhando e assistindo. Então, ao longo do semestre, a gente tem 4 mini cursos, um por mês, é sempre um sábado por mês para quem tiver por aí, se quiser se programar. Esse encerra o primeiro semestre, então, professor Denis, a gente encerra o semestre com o senhor. Já estiveram conosco aqui a professora Verônica Bender Aidu e também professor Marcos Garcia, ambos de Londrina. E a nossa ideia é mesmo apresentar uma variedade de aplicações aí da análise do comportamento. Então, a gente está muito grato pela sua participação, muito mesmo, muito obrigada. Bom, começo então, bora lá? Bom, primeiramente quero agradecer muito ao Diogo, a Kellen, ao Max por ter feito o convite. Fico sempre muito feliz de participar dessas jornadas, porque eu acho que é uma coisa fundamental para a longevidade de uma abordagem, de uma proposta, é a gente ter sempre gente nova chegando e se juntando a gente, né? Então, é a gente conseguir, de fato, chegar
naquelas pessoas que estão começando a ter contato com a psicologia e com a análise do comportamento. Então, fico muito feliz em contribuir, é sempre uma alegria poder fazer parte desses eventos e muito grato pelo convite, tá? Bom, gente, a gente vai falar hoje sobre rupturas e reparação da aliança, né? Do que a gente está falando quando fala em rupturas? Todo processo terapêutico, ele vai ter situações em que dá uma encrencada, digamos assim, né? Que alguma coisa acontece que dá um desconforto na relação terapêutica. Esse desconforto a gente vai chamar de ruptura, tá? A gente vai falar mais detalhadamente disso, mas eu queria já começar pedindo, né? Essa aula, esse mini curso, ele é um formato de oficina. Então, se vocês puderem, quando possível, abrir o vídeo de vocês para a gente poder conversar, poder interagir, seria muito bom. Senão, vocês vão ter uma aula expositiva que eu vou falar quase 4 horas aqui sozinho, tá bom? Ok. Mas a Luciana que já abriu o vídeo, fico feliz. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Vocês vejam se vocês estão vendo a minha tela e se vocês vão ver o modo apresentação aqui. Peraí. Estão vendo bem? Eu tô vendo bem, perfeito. Denis, esqueci só de falar uma coisa. A gente sempre faz um intervalinho de 10 minutos. Você fica à vontade, como você quer fazer isso, né? Por volta lá, mais ou menos. É mais ou menos por volta de 10h30. Para o pessoal, se quiser ir ao banheiro, alguma coisinha assim rapidinho. Mas você fica à vontade. Se você quiser, mais ou menos lá por 10h15, eu dou uma sinalização para você, como você achar melhor. Às vezes eu gosto de fazer 2 intervalinhos de 5 minutos, Como a gente vê, você eu aviso. Então, tá beleza. bom? Ótimo. Dependendo se eu falo muito, eu peço para fazer um intervalinho rápido, aí eu vou Tranquilo, tomar então uma água, ótimo. volto, Fica tá à bom? vontade. Ótimo. Perfeito. Bom, vamos lá. Antes de falar, bom, eu só queria fazer uma correção aqui na apresentação que o Diogo fez. Ele falou do paradigma, foi eu que mandei esse mini currículo para ele e eu esqueci de trocar. O paradigma hoje é Instituto Par, Instituto tá? Par. Houve uma mudança de nome. Então, eu sou o coordenador acadêmico da comunidade Dia de Lab. Para quem não conhece, é diadilab.com, é uma comunidade virtual, uma comunidade digital de análise do comportamento, e o Instituto Par, que vem aí desde 2005, já tem quase 20 anos, que é um instituto em São Paulo, um Instituto de Análise do Comportamento, tá? Essa aula que eu vou apresentar para vocês é uma aula que foi feita por mim junto com o Marcelo Cardamone, tá bom? Então, o Marcelo é meu parceiro nessa oficina que acontece toda quinzena na Dia de Lab, e ele me ajuda a preparar essas aulas. Aqui tem alguns textos, depois eu posso mandar para você, viu, Diogo, o PDF dessa apresentação, e aí o pessoal pode ir atrás desses textos. Esses textos todos estão disponíveis na internet, tá? São os textos que são a base dessa aula. Uhum. Bom, antes de falar propriamente de ruptura e reparação, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre o que são habilidades terapêuticas e de onde vem esse estudo das habilidades terapêuticas, né? Contextualizar um pouco. Esse estudo de habilidades terapêuticas, ele vem de uma linha de pesquisa que é chamado de pesquisa processo-resultado, né? O Diogo falou que eu coordeno um laboratório de pesquisa de processo-resultado no Instituto Par. Nesse laboratório, a gente tem estudado quais processos levam a melhores resultados, né? Então, ao contrário das pesquisas de efetividade que vão pegar procedimentos terapêuticos e avaliar se esse procedimento é efetivo ou não, nas pesquisas de processo-resultado, a gente vai colocar uma lente dentro do processo e a gente vai olhar o que vai acontecendo lá no meio que vai fazer esse procedimento dar ou não certo, esse procedimento levar ou não ao resultado do cliente, tá? Então,
a gente vai olhar um processo que é de interação recíproca entre eventos que acontecem na sessão da psicoterapia ou processos que vão se desenvolver durante ou entre as sessões de psicoterapia. E a interação disso com mudanças em problemas, sintomas e funcionamento do cliente, tá? Então, todo o tempo a gente está olhando para o que acontece lá dentro, como se a gente colocasse uma lupa mesmo lá dentro do processo e como isso se relaciona com o desfecho do processo terapêutico, tá? Para a gente estudar processo-resultado, a gente vai olhar para muitos fatores, tá? Deixa eu só fazer uma coisa aqui no meu Zoom que eu não estou vendo. O rostinho de vocês ficou bem na frente da minha tela aqui, aí eu estou vendo parcialmente a minha tela. Pronto. Então, quais fatores a gente costuma estudar? A gente pode estudar processos do terapeuta, o que o terapeuta faz a cada momento na sessão, quais padrões gerais de comportamento do terapeuta, qual o estilo pessoal desse terapeuta, que tipo de técnica ele utiliza, que tipo de habilidade terapêutica ele vai usar momento a momento, tá? Eu posso olhar para processos do cliente. O que o cliente faz na sessão, que tópicos ele costuma trazer para a discussão, como ele traz isso, que estilo pessoal esse cliente tem. Eu posso olhar para processos interpessoais, como se dá a relação entre terapeuta e cliente, ou entre terapeuta e clientes, né? Se for uma terapia de casal, de grupo. Então, por exemplo, relações que vão envolver empatia, cordialidade, congruência, a aliança terapêutica, a qualidade da relação terapêutica que se estabelece. Eu posso olhar para o contexto de serviço, então, situações sociais, né? Situações históricas, etnia, cultura, processos políticos. Eu posso pensar em termos de variáveis culturais do tipo: há um match entre orientação sexual do terapeuta e cliente? Será que um terapeuta gay é melhor para atender um cliente gay? Ou um terapeuta mulher é melhor para atender uma cliente mulher? O que acontece quando é diferente? Um terapeuta hétero atendendo um cliente gay? E a gente pode estudar esse contexto que diz respeito mais a variáveis culturais, tá? Tudo isso são possíveis perguntas que podem ser estudadas num estudo de processo-resultado. O que a gente busca nessa linha de pesquisa é construir uma microteoria da psicoterapia, ou seja, uma teoria que possa explicar relações entre os diferentes processos que se dão em pontos específicos, tanto dentro quanto fora da sessão, e como isso vai se relacionar com o desfecho. E a gente também vai buscar responder à pergunta de o que deve ocorrer e quando nas diferentes etapas da intervenção, né? Hoje, quando a gente está com essa pergunta, o que deve ocorrer e quando, hoje a nossa pergunta é qual? O que deve ocorrer quando acontece uma ruptura, né? O que a literatura de pesquisa conta para a gente que funciona fazer quando a gente se depara com uma situação de ruptura? E também as perguntas: que contextos levam à ruptura? Que comportamentos do terapeuta levam à ruptura? Que comportamentos do cliente podem levar à ruptura? E a gente vai olhar para todas essas interações, tá? Essa microteoria que a gente vai estudar na pesquisa de processo-resultado, ela também, além dela servir servir para trazer conhecimento sobre o processo, ela também é referência para a gente treinar terapeutas, para a gente preparar terapeutas, tá? E essa referência vai estar condensada numa área de conhecimento que é chamada de habilidades terapêuticas. Tudo bem? Então, tudo que a gente vai discutir hoje está dentro de uma área de conhecimento que é chamada de habilidades terapêuticas. O que são habilidades terapêuticas, né? São ações necessárias
para que a gente possa fornecer um suporte terapêutico efetivo. E uma coisa importante que eu acabei esquecendo de falar no começo, vocês vão perceber que, embora eu esteja falando, eu seja um analista do comportamento e o meu olhar é de analista do comportamento, tudo que eu vou falar para vocês não é específico da análise do comportamento. Essa área de conhecimento é uma área de conhecimento que está olhando para fatores comuns em psicoterapia. Então, que vai olhar para processos que acontecem em qualquer modalidade de psicoterapia. Então, se você é psicanalista, isso serve para você melhorar a tua prática. Se você é fenomenólogo, isso também vai ajudar você a olhar para a sua prática, tá? Então, quando eu estou dizendo isso, eu não estou dizendo que eu estou abrindo mão da análise do comportamento aqui para falar para vocês, mas a análise do comportamento me dá ferramenta para eu interpretar essas coisas dentro do meu olhar. Mas isso que eu estou contando para vocês hoje inclusive, é fundamentado em pesquisas desenvolvidas em diferentes abordagens de psicoterapia, tá? Então, vamos lá. Habilidades são ações necessárias para fornecer suporte terapêutico efetivo. Então, elas vão... quando a gente fala de habilidades terapêuticas, na verdade, a gente está falando de comportamentos, tá? Quando a gente olha para isso dentro de uma perspectiva da análise do comportamento, habilidade não é mais do que comportamentos, é o que o terapeuta faz na sessão, tudo bem? São conjuntos de comportamentos que vão ter como função melhorar a eficácia e o resultado. Então, vão envolver comunicação eficaz, manejo de oposição, manejo de obstáculos, resolução de problemas, visam também aumentar a competência profissional e com isso causando um impacto nos resultados, tá? E aprimorar a capacidade da gente estabelecer uma aliança terapêutica sólida. Então, como ao longo do processo eu posso trabalhar para que o meu cliente se sinta compreendido e apoiado, engajado no processo, que ele seja capaz de colaborar e com isso que a gente tenha uma aliança terapêutica sólida. Bem, então isso tudo só para a gente introduzir um pouco dentro de que área que a gente está falando. Então, olhar para rupturas e reparação é um olhar a partir do estudo de habilidades terapêuticas que, por sua vez, vem de uma área de estudo, de pesquisa, que é chamada de pesquisa de processo-resultado, tá? Bom, vamos lá então falar de rupturas e reparação na aliança terapêutica. A gente fala de ruptura quando acontece qualquer coisa no processo que leva a um enfraquecimento no processo colaborativo entre terapeuta e cliente, tá? Então isso pode ser uma interpretação que eu fiz para o cliente que desceu meio torta para ele, que ele fica meio desconfortável. Pode ser alguma coisa que começa o cliente a fazer, que eu vou me desmotivando. Esses dias mesmo aconteceu uma situação que tinha uma cliente que eu comecei a sentir muito sono com ela. Muito sono. A gente tinha a sessão, chegava na sessão dela, parecia que, falando na linguagem dos antigos, parecia quebrante, né? Ela ligava o vídeo com ela, eu começava a ter um sono que eu quase dormia na frente dela. E aí ali ligou o alerta, opa, aqui tem uma ruptura. O que está acontecendo na nossa relação que eu estou sentindo tanto sono? E aí eu fui me debruçar ali sobre o processo para ver por onde que eu podia mexer nisso e trazer à tona essa ruptura para a gente poder conversar. E ali era uma ruptura que eu não estava enxergando, tinha alguma coisa ali que estava me incomodando, né? E aí chegou um momento que a gente conseguiu conversar e falar um pouco sobre isso, tá? As rupturas, elas podem variar em intensidade, em duração e em frequência, tá? Então, nem toda ruptura ela é abrupta. Cortou são mais bruscas. Oi?
Ah, nada, é porque congelou aqui pra mim, ia ver se era só pra mim ou pra vocês também. Congelou para mim também, Diogo. Tá. Ah, é? Você Será que tava a minha falando que internet nem toda esfriou? ruptura aí congelou. Tá? Nem toda ruptura acontece de uma vez, né? Às vezes é um processo abrupto, acontece uma coisa e tem hora que não dá nem para reparar. Às vezes acontece ali, o cliente encerra e nunca mais volta, você não tem como lidar com ela, né? Outras vezes é uma ruptura que pode ser abrupta, mas que naquele momento você já detecta, maneja e consegue lidar com ela ali na hora. Outras vezes ela vai se instalando insidiosamente, né? Bem gradualmente, até que você vai sentindo que a aliança tá se desfazendo, né? Então tudo isso vai variar muito de caso para caso, tá? Então é desde uma tensão mínima que pode ser percebida pelo terapeuta ou pelo cliente, até quebras significativas na compreensão e na comunicação, tá? A ruptura, ela é uma preditora de resultado negativo na psicoterapia. Se você não reparar uma ruptura, é muito provável que esse processo não tenha um bom desfecho ou que haja o abandono do cliente no processo, tá? Então, para que a gente possa se preparar para lidar com uma ruptura, a primeira coisa que a gente precisa fazer é desenvolver habilidade de observação, né? Que a gente possa detectar e reparar possíveis rupturas. Isso vai ser crucial para que eu possa resolver essas rupturas, né? E com isso levar a resultado, a melhor resultado e a um crescimento do processo. Aí vocês devem falar, mas ruptura quer dizer que eu estou cometendo erro no processo? Não necessariamente uma ruptura é um erro, tá? Por quê? Todo processo saudável, ele vai ser, ele vai ser permeado por micro-rupturas. Sempre tem. Pensa que a gente está lidando com duas pessoas, com histórias de vida diferentes, com valores diferentes, com olhares diferentes sobre a fala do outro, né? Isso tudo vai fazer com que a nossa previsão do que pode acontecer no processo não seja muito precisa, né? Então, sempre vai acontecer uma ou outra coisinha que vai causar desconforto. E faz parte do aprofundamento da intimidade entre duas pessoas que a gente seja capaz de perceber e reparar as rupturas, né? Pensa num amigo, né? Quanta bola fora você já não deu com esse amigo, né? Ou que esse amigo deu com você. E como é que você lidou com essa bola fora? Se essa pessoa continua sendo amigo, é porque você reparou as rupturas, né? Sabe aquela coisa, puta, Diogo, falei tal coisa para você, acho que fui muito grosso com você, me desculpa, né? Ou Diogo, olha, aquele dia você fez tal coisa, eu me senti desconfortável com o que você fez, não gostei, e a gente poder conversar sobre isso, né? Então, a relação terapêutica é um relacionamento entre duas pessoas e, como tal, vai envolver ruptura. E a ruptura pode ser a oportunidade para o aprofundamento dessa intimidade. Bom? Ô, Denis, você, assim, Oi, à Diogo. medida que você vai falando, a gente vai pensando coisa. Você prefere que a gente fale no final? No Vamos final? conversando, Ah, vamos tá. conversando, é Então muito tá. mais legal. Aliás, gente, a Kelly aqui me falou professor Denis, vocês não precisam me chamar de professor nem nada, tá? Vão que nem o Diogo aqui, é Denis, estamos aqui entre amigos, tá bom? Tá. Você está falando da ruptura aí, interessante, e das habilidades, é lógico, do analista de comportamento, e acontece as ocasiões até que as rupturas são. O desempenho do cliente é mais de difícil manejo, e por mais que o clínico tenha as habilidades, ele não consegue reparar, não é?
Porque às vezes o pessoal que está assistindo fala ruptura, então o clínico ele tem, bom, ele tem que observar, como você está falando, mas uma parte foge talvez um pouquinho do controle do clínico, a depender do repertório do cliente. Se for um repertório, estou pensando assim, bastante inadequado, pode ser que ele perca o cliente, ali, uma ruptura mesmo. Isso acontece, né? Diria, Diogo, às vezes acontece mesmo com o terapeuta muito preparado e muito experiente, Justamente. porque tem uma coisa que às vezes a gente não tem a dimensão da intensidade com que aquilo chega na outra pessoa, Justo. né? Às vezes até por coisa que você faz com a melhor das intenções, mas chega no outro de um jeito torto, né? O outro, dependendo da história dele com aquele tema, ele pode reagir com uma intensidade que dificulta muito a reparação, quando não impede a reparação, né? E por mais que você tente, não consegue reparar, né? Outras vezes é engraçado, né? Eu já tive situações de ruptura muito, eu vou chamar de violentas, assim, da cliente gritar comigo, perder as estribeiras na sessão, a gente tem uma quase quebra-pau ali na sessão, e eu consegui reparar, e na sessão seguinte ela está de volta e a gente dá continuidade no processo, né? E já teve situação muito sutil do cliente mostrar com uma expressão facial um pouco, assim, muito sutil de não gostei disso, que eu perceber que eu não consegui encontrar um jeito de abordar aquilo e retomar o assunto, e ele não volta mais na próxima sessão, né? Então, é muito difícil ter tanta previsibilidade nisso, né? Claro, a gente tem uma... Como é que eu vou dizer? A gente tem ferramentas para lidar com ruptura, mas a gente está lidando com relações humanas, então nem sempre essas ferramentas vão funcionar da melhor maneira, tá? Essa situação que eu falei para vocês de uma quebra muito violenta aconteceu muito recentemente, faz acho que uns 6 meses isso. No dia que eu estava preparando essa aula, isso tinha acontecido há 2 semanas. Isso o Max acompanhou essa história, né, Max? Eu não vou lembrar, não sei se vou lembrar do contexto exatamente, mas a cliente, eu sei que eu falei alguma coisa, a cliente começou a sessão se queixando de alguma coisa minha, que eu tinha falado na sessão anterior. Eu confesso que eu fiquei meio incomodado com aquilo, assim, sabe quando você desce ruim, aquilo, tipo, não gostei do jeito que ela falou, fiquei muito irritado com aquilo, mas tá bom, eu vou respirar fundo, não vou entrar se eu entrar agora, a minha emoção tá muito forte, eu não vou entrar nisso. Então, sabe quando você vai respirar? Eu estava aqui fazendo respiração e a sessão presencial, né? Eu fazendo respiração para eu não me irritar muito e continuando a sessão. E aí ela começou a contar uma coisa super legal que ela tinha feito, que ela era um projeto que ela tinha colocado na gaveta, um projeto super legal que ela queria fazer, e ela me conta que ela tinha retomado esse projeto. E eu lembrei que, sei lá, uns 2 anos atrás, porque ela foi minha cliente antes, parou e tinha voltado. Lembrei que uns 2 anos atrás ela falou para mim que não queria mais retomar esse projeto, porque ela achava que não tinha mais a ver com ela e tal. E eu fui tentar valorizar isso. Falar, olha, Lana, eu me lembro que 2 anos atrás você tinha falado para mim que esse projeto não fazia mais sentido para você, que você tinha meio que engavetado ele, e agora você está
você está resgatando esse projeto, né? O que mudou? Mas eu faço isso normalmente como uma maneira de era uma maneira de valorizar uma mudança positiva, né? Mas acho que eu estava ainda mexido com o começo, o tom pareceu que eu estava... História é essa de agora ficar retomando, sabe? A minha intenção não era essa, mas sei lá como que chegou nela, mas ela estourou de um jeito. Ela ficou puta comigo. Eu não lembro que caminho que ela foi, mas eu sei que foi um quiprocóide. Ela não chegou a me ofender, mas falou de um jeito bastante grosseiro. Foi uma sessão dura. Eu ali respirando, olha, vamos tentar entender o que aconteceu aqui. Me conta o que você sentiu no início. Você começou trazendo uma coisa da semana passada, já estava desconfortável ali, e eu estava desconfortável com ela. Então, né, e eu em algum momento falei, olha, vou dar um nome para ela, vou inventar o nome aqui, Maria, tá? Olha, Maria, eu preciso que você entenda que eu não estou contra você, né? Quando eu trago qualquer coisa aqui para você, eu estou trazendo para a gente entender. Às vezes, o que eu trago pode, sem querer, chegar em você de um jeito que você que não desce bem para você, que você não que você não recebe bem. Quando acontece isso, a gente pode conversar, mas eu não estou contra você, eu estou do teu lado, né? Fomos conversando, foi uma longa sessão, eu estendi meia hora até depois do horário para a gente conseguir reparar aquela situação, né? Quando acabou a sessão, eu ainda fiquei me perguntando, será que ela volta, né? E ela voltou. Na sessão seguinte, ela voltou e ainda teve mais uma sessão de reparação, né? Que ela chegou na sessão e falou, olha, eu já estou cansado de relacionamentos estressantes, eu não quero que aqui seja mais um, eu não sei se vale a pena eu continuar esse trabalho aqui na terapia, ok, vamos falar disso, conversando, né? Ficou mais um tempão. A gente parou porque eu me mudei de São Paulo para Santos agora, e aí ela gosta da sessão presencial, eu acabei encaminhando para uma colega, mas a gente continuou por mais um tempo, né? Mas é isso. Às vezes a ruptura é muito intensa e dá para reparar. Outras vezes é sutil, mas às vezes é tão sutil que não fica claro para você o que aconteceu. E o cliente vai embora. Tá? Tudo bem, Diogo? Bom, quando as rupturas não são identificadas e não há tentativa de resolução, a gente tem ou abandono ou insucesso, tá? Uma das coisas que é importante aqui é a frequência das rupturas, tá? E a intensidade. Elas são preditoras e especialmente relevantes quando estão relacionadas aos conflitos, às questões centrais do cliente, tá? Então, se esse cliente tem dificuldade de relacionamento interpessoal, dificuldade afetiva, e as rupturas estão relacionadas a esse tema, primeiro, é natural que essas rupturas aconteçam, tá? Porque ele vai precisar, né? E aí entra a questão, por exemplo, da FAP, né? A FAP é uma modalidade dentro da análise do comportamento de intervenção em que a gente vai identificar comportamentos clinicamente relevantes do cliente na sessão. E o que são comportamentos clinicamente relevantes? São comportamentos que o cliente emite na interação com o terapeuta e que, de alguma maneira, são uma amostra dos padrões que ele tem de interação fora da terapia, tá? Esses comportamentos clinicamente relevantes, eles são a questão central do cliente ali. Então,
é natural que eles produzam ruptura e que eles, dependendo da intensidade do problema do cliente, da complexidade, a frequência com que essas rupturas vai acontecer vai ser maior e tá tudo bem. É parte do processo dele. E manejar essas rupturas é justamente lidar com o problema do cliente ali, no aqui e agora da sessão. Tá? Então, provavelmente esse cliente que tem um relacionamento mais conflituoso lá fora, o processo dele consiste em manejar rupturas dentro da relação. E isso é a intervenção. Né? Ou pelo menos uma parte importante do processo dele vai ser a gente manejar as rupturas que vão acontecendo na relação. Tá? Que é o caso dessa cliente que eu acabei de contar para vocês, da Maria. Bem? Bom, de onde pode vir a ruptura? Né? Ela pode acontecer porque é uma baixa qualidade da relação, né? E essa é uma coisa que vale a pena a gente conversar um pouquinho aqui, né? Há vários fatores que podem fazer a relação terapêutica ter baixa qualidade. Às vezes tem uma coisa de terapeuta e cliente terem estilos muito diferentes, valores muito diferentes. Às vezes acontece de você não gostar do teu cliente ou do seu cliente não ter uma boa empatia com você, né? Então, depende do cliente, depende do terapeuta e depende da interação, né? Eu me lembro de um cliente que era um cara milionário, assim, bilionário, acho. Ele tinha uma coisa que ele falava com desprezo das outras pessoas, especialmente de pessoas num nível socioeconômico inferior ao dele, que eu tinha uma aversão a tudo que vinha dele, assim. Por mais que eu tentasse me vincular, por mais que eu tentasse criar alguma empatia pelas coisas que ele me trazia, acordar de manhã para atendê-lo às 8 da manhã me dava mau humor, sabe? Eu já acordava de mau humor naquele dia. Então, foi um processo que não foi possível construir uma boa relação terapêutica. Então, chegou um momento que eu precisei encaminhar. Esse eu nem manejei a ruptura, porque não tinha... Sabe quando você sente que você não tem por onde pegar para melhorar a relação? Porque era uma pessoa... Eu, de verdade, gente, eu não gosto de falar assim de cliente, mas uma pessoa que eu sentia como asquerosa, sabe? Eu tinha muita aversão a ele. Eu consegui, né? Eu encaminhei para uma outra colega que eu achei que pudesse ter um melhor manejo com ele, tá? Então, nesse caso, uma baixa qualidade da relação, né? A ruptura pode se dar por uma deterioração na comunicação. Você fica desconfortável com alguma coisa e não fala, ou o cliente se incomoda com alguma coisa e não fala, e as coisas vão sendo não ditas até que a relação vai se esgarçando, tá? Pode se dar por falha no desenvolvimento de um processo colaborativo, sabe aquele cliente que você combina as coisas, ele não faz, conversa as coisas, ele não dá continuidade... ou mesmo você, né? Vocês, por exemplo, combinam que na sessão que vem vai fazer um exercício vai ensinar para ele um exercício de relaxamento. Sessão que vem ele vem e você esqueceu que combinou isso com ele, e aí vai falhando, né, esse processo colaborativo, e isso pode levar a uma ruptura, tá? Os fatores que podem contribuir para a ruptura vai ter desde fatores do cliente, fatores do processo e fatores do terapeuta, tá? Primeira coisa de fatores do cliente que podem influir para a gente ter mais ruptura. Diagnóstico e severidade sintomatológica, né? Tem alguns tipos de quadros que podem
contribuir para a ruptura. Então, por exemplo, um cliente com depressão muito severa e que apresenta um repertório de queixa e com muito pouca resolutividade, muito pouca capacidade de implementar mudanças, né? Esse cliente pode levar o terapeuta a se sentir desmotivado para atender. Um cliente com um padrão de muita instabilidade em relacionamento, que vai levar a conflitos constantes com o terapeuta, cliente com dificuldade de estabelecer empatia, isso tudo pode levar à ruptura, tá? Estilo de vinculação, né? Aqui a gente tem padrões de apego, né? Tem pessoas que têm mais facilidade, né? Acho que vocês já leram alguma coisa sobre estilos de apego, apego seguro, apego evitativo, apego... Ixi, agora deu branco, esses estilos de apego aqui todos, mas são 4 estilos, né? Se alguém lembrar, pode abrir o microfone e me ajudar aqui. Mas os estilos de apego vão influenciar também, porque se eu tenho um apego seguro, eu chego para a terapia aberto para aprofundar nos problemas, para falar das dificuldades, para compartilhar com o meu terapeuta. Se eu tenho um apego evitativo, eu chego para a sessão pouco aberto para a intimidade, me esquivando de entrar em contato com as coisas que me causam alguma emoção negativa. Enfim, eu posso dificultar de estabelecer um vínculo real com o meu terapeuta, tá? E isso também vale para o terapeuta. Tem terapeutas com apego seguro, tem terapeutas com apego de diferentes tipos, e o seu estilo de apego ao interagir com o cliente também pode interferir na qualidade do vínculo que você estabelece com o cliente, tá? Vai depender também da motivação e da expectativa, né? A gente coloca alguns termos aqui que parecem muito internalistas, né? A motivação o cliente está numa operação estabelecedora que leva ele a querer, né, a buscar produzir alguma mudança para mudar a vida dele. Às vezes, ele veio porque a mãe acha que ele precisa de terapia. Ou porque a esposa falou, olha, se você não for para terapia, a gente vai se separar. Não necessariamente a demanda é dele. Esse cliente vai chegar muito pouco motivado, né? O que ele espera da terapia? Alguns clientes já chegam falando, olha, não acredito muito nisso aqui, estou com o meu médico me mandou aqui e vamos lá, vamos ver se isso aqui serve para alguma coisa, né? Então ele, às vezes, vai chegar com muito pouca motivação e esperando muito pouco da terapia, tá? Tudo isso, gente, que a gente descreve em termos que são mais internalistas, são processos comportamentais, tá? Tem a ver com a colaboração e envolvimento, né? Alguns clientes colaboram mais, se envolvem, outros ficam delegando para você, ó, resolve aí, ó, tá acontecendo isso. O que você vai fazer para ficar melhor, né? Então, o quanto o cliente de fato se implica como parte do problema. Olha só, tem um participante novo aqui na nossa sessão, na nossa aula. Que bonitinho. O quanto ele se compromete como parte do problema e parte da solução, tá? A qualidade da aliança que ele vai estabelecer com o terapeuta também, né? Como ele vincula e como ele vai dar as mãos para o terapeuta, vamos junto resolver isso, tá? Aqui tem um exemplo, eu esqueci de compartilhar com som. Eu vou ter que refazer nosso compartilhamento aqui, pera só um pouquinho. Sempre faço isso, gente, não sei porquê, mas eu sempre faço. Peraí, share sound. Vocês estão vendo? Uhum.
Eita, peraí que agora eu não tô vendo vocês. Vou ter que refazer aqui, peraí. Agora eu voltei a ver vocês. Estão vendo a tela? Sim, Sim. Olha, aqui é um exemplo de ruptura, tá? Você pintou isso? Pintei. Você gosta de pintura? E escultura? Não. Gosta de arte? De música? Terapia não presta. Não. Eu quero que diga o que está pensando. Que o estilo impressionista combina uma composição muito interessante. Além disso, também impressiona quando você percebe os movimentos da mão do artista. Você é muito bom observador. Mas não é só isso que me preocupa. O que mais te preocupa? A coloração. Você quer saber como eu fiz isso? Foi pintado com números. Por números, é? Porque as cores são fascinantes. É mesmo? O que É, você acha? sim. Eu acho que está a um passo de cortar a sua própria orelha. Ah, é? Você acha que eu devia me mudar para o sul da França e mudar meu nome para Vincent? Já ouviu falar das obras imortais dele? Já. Acho que ele influenciou você. De que jeito? Acho que está no meio de uma tempestade, uma droga de tempestade. O Pode vento ser. soprando em sua cabeça e você num barquinho, as ondas estão prestes a bater. Você está desesperado sem ter onde se agarrar. Talvez você esteja perdido. Talvez a solução seja tornar-se psicólogo. Ponto para você. É isso. Agora deixa eu fazer meu trabalho. Vem conversar comigo, vem. Talvez tenha casado com a mulher errada. Talvez você deva lavar a boca. Não toca nesse assunto, tá bom? Tá. É isso, não é? Casou com a mulher errada. O que aconteceu? Ela vai te deixar? Ou está transando com outro cara? Se desrespeitar minha mulher outra vez, eu acabo com você. Eu juro que acabo com você. Entendeu, chefe? O tempo acabou. É. Bom, gente, tem todo o drama, né? É cinema. É claro que a gente não chegaria a esse grau de reação, pelo menos não é esperado e nem desejado que a gente faça isso, tá? Mas cinema é cinema, né? Mas o que vocês veem nessa cena? Queria ouvir um pouquinho vocês. E mesmo, o que vocês sentem quando ele vai fazendo isso? O cliente, o que ele vai fazendo? de início, eu fiquei pensando, é até relativamente comum, uma leva dos clientes tem esse estilo, né, por aprendizagem. Eu fiquei lembrando de alguns clientes que eu atendo de ser um tanto provocativo, e aí normalmente é como você falou, é ficção, então não chega nesse rumo, mas eu fui vendo parte dos clientes, que são pessoas típicas que a gente atende, tem esse padrão que desenvolvido, né, ao extremo, vai chegar nisso aí. E a sensação é ruim pelo menos para mim foi assim, de ir vendo onde vai dar, entendeu? Mas não poder fazer nada para não chegar lá. Sim. Ele até tenta, né, barrar, falou isso, vamos voltar, e o cliente continua, e continua, e continua, né? Aham. Diogo, você ia comentar? Eu ia falar nesse sentido que a Kelly está falando, porque tem alguns clientes que testam e a gente vê que não é às vezes só um repertório inadequado, que pode ser que o cliente não esteja nem tão consciente, mas é bem consciente. Eu já tive ocasiões de depois, mais para frente, sabendo que o repertório era planejado de teste.
era planejado e às vezes com uma topografia bem difícil, bem assim agressiva até, né? Assim, parecia uma topografia normal, que estava tudo educado, mas o formato dela, uma parte, estava claramente te colocando na parede, né? Exatamente. E é isso, né? A gente tem emoção, não dá pra gente, por mais que a gente seja treinado, ele vai tocando em coisas que são difíceis pra gente de lidar, né? E às vezes toca na ferida, né? O pessoal que está assistindo, vocês são terapeutas, Luciana, você é terapeuta? Sim. Você já teve casos assim que foram difíceis que o cliente mexeu com você de alguma forma? Já, Denis, vários. Aham. E eu percebi isso, que ele falou, até um certo ponto estava ok, parecia que era um controle contra controle, ok. Mas chegou num determinado momento aí dessa cena que parece que o terapeuta ele foi além e ele quebrou o terapeuta. E eu acho que o nosso diálogo com colegas ou uma supervisão é um antídoto, além da nossa terapia, né, da nossa própria terapia, é extremamente necessário para a gente lidar com esse tipo de coisa quando acontece uma próxima sessão, né? Porque pode acontecer alguma situação vulcão assim específica que, como você disse, rompe, o cliente não volta, não porque o terapeuta quis esganar o cliente igual na cena, mas porque as coisas chegaram num ponto muito tenso e esse cliente não volta e aí esse terapeuta também não tem a chance de dar sequência. Eu nunca tive essa situação específica, não, mas já tive diversos clientes que me constrangeu, que tentou constranger. Tá até acontecendo por esses dias. Isso, né, Luciana? A gente fica. Porque a gente fica ansioso de qual vai ser a próxima cilada que ele vai me. Exato, exato. Esse diálogo nosso eu já estou me apropriando dele como mais um elemento para eu ir me preparando para essa semana. Agora, eu gostaria de te perguntar algo, Denis. Quando você deu um exemplo seu, né? Você percebeu que era muito aversivo o cliente, valores, tal, não, vou encaminhar. Como que você fez esse encaminhamento? O que você falou para o cliente? Eu gostaria que você relatasse como foi. Uma boa. É importante isso. Luciana, nesse caso, eu meio que assumi a minha incompetência para ajudá-lo no caso que ele trazia, tá? Olha, vou usar o seu nome, Luciana, só como exemplo, né? Olha, Luciana, eu vejo que você tem me trazido aqui algumas questões que são muito importantes para você e que eu tenho muito pouca experiência para lidar com esse tipo de tema, né? E eu tenho tentado te ajudar, tenho visto que eu não tenho conseguido te ajudar da maneira que eu acho que você precisaria. Eu acho que você poderia se beneficiar de alguém com mais experiência nesse tipo de questão e que possa te ajudar melhor, tá? Aí de verdade, eu menti ao falar isso, tá? Eu não podia dizer para ele, olha, eu não gosto de você, não aguento ver a tua cara e preciso, né? Mas também não preciso dizer isso para ele, porque talvez seja essa a questão. Talvez ele seja uma pessoa tão difícil que ninguém suporta ele, né? E eu não vou ser mais uma pessoa que vai aumentar essa experiência de rejeição desse cliente, né? Então, eu fui por esse caminho. Falei, olha, você tem me trazido algumas questões que são importantes e que eu vejo que você está lidando com elas, está tendo muita dificuldade para lidar com elas.
era um cliente com queixa de alcoolismo. Eu, de fato, não tenho tanta experiência com um cliente alcoolista, tá? Mas não foi por isso, né? Mas eu disse para ele que foi essa questão, que eu via que ele estava sofrendo muito e que ele não tinha, que a gente não tinha conseguido avançar muito nessa questão que ele me trazia e que eu achava que alguém com mais experiência nesse tipo de caso poderia ajudá-lo melhor, tá? E aí eu encaminhei. Entendi. Ô, Denis, eu acho que você estava falando aí, eu acho que quando você fala assim que, eu falei para ele da minha incompetência, eu digo que você falou da sua honestidade, você foi profissional, você foi honestidade, não no sentido, eu não falei que ele me produz sentimentos, que tá difícil, não, mas você falou da sua honestidade, olha, vai ser difícil para mim como profissional. E isso é importantíssimo no processo de ensino de repertório clínico, de que ensinar para as pessoas que todo mundo tem seus limites. Profissional, eles têm seus limites, e aí ele tem que tomar decisões clínicas para ver o que vai fazer com os limites. Olha, eu vou procurar uma ajuda, vou conversar sobre o caso, ou não, eu não atendo, mas eu vou encaminhar. Então, foi profissional. Foi profissional, não tem nada de incompetência nisso aí não, porque eu acho que... Eu acho que nesse sentido de, olha, este tipo de caso eu não tenho competência para ajudar. Justo. Competência nesse sentido, né? Foi honesto. E acho que tem uma coisa aí, pensando em variáveis pessoais mesmo, né? Justo. Esse cliente, ele pegava muitas questões minhas. Primeiro, eu tenho um pai empresário absolutamente abusivo, invasivo, desrespeitoso e bolsonarista. Começa por aí. Né? Então, e esse pai é alguém que eu não consegui nunca aprender a lidar, entende? E que eu preferi me afastar dessa pessoa, né? Então, esse cliente chegava com este padrão que primeiro pega uma questão pessoal minha terrível, né? E junta com valores meus. Uma das coisas que eu mais prezo é o respeito à dignidade de qualquer pessoa que está, sabe, com quem eu estou interagindo. E essa pessoa falar, por exemplo, eu trabalho, você sabe, né, eu tenho uma vida muito estressante, porque eu trabalho com a escória da escória. A escória da escória é o peão de obra, porque ele tinha uma empresa de construção civil, né? Sabe, eu trabalho com a escória da escória. É muito... Sim, alguém se refere a outras pessoas como escória da escória. Sabe, eu só vinha na minha cabeça, você é a escória da escória. É só isso que eu conseguia pensar, sabe? Como que eu ia ajudar uma pessoa que eu tinha esse tipo de motivação, sabe? Não dá, eu não consigo, entende? E eu fui me vendo tendo aversão. Ok, talvez outra pessoa não tivesse essa mesma intensidade de reação. Né? Porque consegue se distanciar mais e, ok, este é o problema dele, né? Ele é um cara com dificuldades interpessoais, que não tem um repertório de empatia, que cresceu num contexto de muita disponibilidade econômica e de valores muito, né, muito, sei lá, diferentes dos meus. E tudo bem, se essa pessoa conseguir fazer isso, está ótimo, mas eu não estava conseguindo. Tá? A gente estava conversando, sobre a cena, sobre isso daí, e eu estava lembrando algumas ocasiões também. Sempre acontece desses confrontos, mas teve uma ocasião que a primeira sessão foi atender uma cliente e na primeira sessão, a primeira fala dela foi: eu não acredito na psicoterapia, eu não acredito que você possa fazer algo para me ajudar. A primeira fala da primeira sessão. Né? Aí tá bom. E aí isso aí me lembrou toda essa cena que você colocou, porque você colocou o que é importante? Observação. E a gente tem que observar os comportamentos, de modo geral, do cliente. Ele está falando isso, por exemplo, ali para ele, mas tem um outro comportamento que está acontecendo e é importante. Ele está lá. Ele está lá. Mais do que isso. Ele está, e que se o clínico não prestar atenção, ele fica mais sob controle de uma parte da fala e não desse outro. E isso pode ajudar o clínico a manejar
melhora a situação. Ele está falando tudo isso, mas ele está aqui. Quer dizer, o aqui é eu preciso de ajuda. Tem uma coisa, desse caso especialmente aqui que a gente está vendo, do Gênio Indomável, esse menino, se vocês perceberem, ele está falando essas coisas com o terapeuta, mas ele está o tempo inteiro olhando no olho do terapeuta para ver a reação. Parece, né, se a gente for olhar, talvez essa seja a maneira de ele construir vínculo, né, desafiando o outro. E de alguma maneira ele precisa que o terapeuta se mobilize ali naquela hora para ele se vincular. Ele vê, eu sou importante para você, viu? Eu te incomodei de alguma forma, né? Claro, é um jeito péssimo de se relacionar, mas esse cliente, por mais desafiador que ele seja, ele está buscando vínculo, né? E claro, tem aí toda uma coisa, um jeito muito ruim de vincular, mas é uma busca de vínculo, que é exatamente o que o Diogo está trazendo. Ele está ali e ele está presente. Ele fala, ele olha fundo no olho do terapeuta para ver o que o terapeuta como o terapeuta está reagindo, né? Isso é legal. Eu me lembro, tem um cliente, eu em geral gosto muito de lidar com clientes desafiadores assim, tá? Eu lembro de um cliente que ele estava procurando um terapeuta que atendesse toque, né? Eu tenho meu mestrado sobre toque, né? E ele me achou no currículo Lattes. Ele buscou lá na plataforma Lattes, procurou terapeuta que tivesse formação em toque e tal, e me achou lá. Aí ele chega, primeira coisa que ele faz, ele senta na cadeira. Vi que você escreve bastante. Você trabalha também ou você só fica atrás da mesa escrevendo? Né? É uma provocação, é irritante, né? Mas se você olhar, por que será que esse cara precisa, né? Ele está buscando ajuda. Por que a primeira coisa que ele precisa fazer ao buscar ajuda é te atacar? Né? O que ele está te contando? Cara, tá muito difícil estar aqui. Tá tão difícil que eu preciso te desvalorizar um pouquinho para eu não me sentir tão mal. Né? E aí a gente consegue empatizar. Ele precisa bater em mim, tá tudo bem, eu aguento. Né? E é interessante, porque aí esse cliente vai contando, né? Nessa hora, foi a primeira cena, né, da sessão. Eu dei um sorriso empático, assim, acho que você está querendo saber um pouquinho da minha experiência, né? Deixa eu te contar um pouquinho. Olha, já trabalhei, sou terapeuta há tanto tempo, já trabalho assim, sabe? Meio que falei um pouco, falei, então, olha, talvez eu possa te ajudar, me conta um pouquinho o que você está buscando aqui, né? Aí começou, né? E aí ele começa a contar das questões dele. O que é o toque que ele me traz? Olha, eu tenho um toque que eu sempre fico ruminando quando acontece qualquer situação interpessoal, qualquer situação com outra pessoa, em que eu sinto que aconteceu um desconforto. E aí eu fico ruminando, não, mas eu devia ter dito para a pessoa tal coisa, eu devia ter falado aquilo, eu devia. Ele fica, né? Conflito interpessoal, guarda essa informação. Outra situação que eu tenho toque é quando eu interajo com a pessoa e eu digo alguma coisa que eu acho que eu posso ter incomodado, que eu acho que eu posso ter sido grosseiro, rude. E aí também eu fico retomando e revendo cada milímetro da cena para pensar como eu falei, que jeito, como foi a minha expressão facial, o que eu podia ter falado, que eu não podia ter falado. E aí eu fico horas e horas e horas rememorando isso, né? Outra situação interpessoal, né? Vai contando isso, aí chega uma hora e ele fala, bom, então, o que acontece? Eu já li
comprei um monte de livros na Amazon, na época, né? A Amazon, você comprava, importava os livros em inglês e tal. Comprei um monte de livro da Amazon, estudei sobre exposição com prevenção de respostas, já vi todos os procedimentos que eu tenho que fazer, fiz tudo que eu tinha que fazer, mas chegou num ponto que eu não consigo mais. Então, o que eu quero de você, eu não quero terapia, eu quero que você me ajude a terminar o procedimento de exposição para o toque, né? Eu ouvi aquilo, né? Antes de eu falar o que eu fiz, o que vocês acham desse pedido dele? Como vocês lidariam com esse pedido? E não tem certo e errado, tá, gente? É só pra gente pensar junto mesmo. Eu estava pensando aqui que, em termos de relação, gera um desconforto, porque o que ele pede é que ele te procurou saber, então você era muito conhecedor no assunto, faça aquela parcelinha restrita que ele entende que é o que você deveria fazer. E ele sabe o que eu devo fazer, então ele Isso, vai determinar o que eu devo fazer, né? exato. Mas ao mesmo tempo eu penso, ele procurou tanto alguém que de fato entendesse sobre esse assunto para justamente utilizar um recorte só, que ele acha que ele sabe, né? Isso. Sim. Pois é exatamente. Tem uma coisa ali que ele está dizendo, eu é que mando aqui e eu é que vou determinar como você deve trabalhar, Denis, né? Então tem mais uma dica do como ele interage ali, né? Eventualmente, o jeito que ele já chegou falando poderia contribuir para definir isso, né? Ah, você só escreve ou trabalha também? Uma forma de. E tem essa coisa, né? Ó, ponha-se no seu devido lugar, Denis. Eu é que, né? E junto com isso, o que ele faz? Ele vai me contando, né? Eu pergunto da história dele, de tratamentos, o que ele já fez, como que ele fez. Ah, eu lembro que eu passei por aquela psiquiatra, uma psiquiatra que eu super respeito, que eu trabalho com ela até hoje. Ah, aquela vagabunda que fez isso, fez aquilo, fez aquilo. Aí eu passei por outro psiquiatra, aquele filho da puta que taranã, taranã. Passei por outro psicólogo, que o desgraçado, taranã. Aí o outro psiquiatra, todo mundo fala, meu Deus, qual o nome que eu vou ganhar daqui a pouco, né? Eu ouvindo aquilo, eu falava, tô ferrado, né? Eu vou ganhar uma definição, Qualificador. um qualificador, mas tudo bem, vamos lá. E tudo isso numa primeira sessão. Então, o que ele está me contando também dele, né? Ele é uma pessoa que não consegue vincular, que tem uma dificuldade enorme de estabelecer relação com outra pessoa, que cria conflitos onde ele vai, né? E aí, isso coincide com o toque. E aí vem uma pergunta, será que é toque? Ou será que é uma inabilidade social tão importante que ele fica ruminando, porque ele só cria conflito, e ele tem medo de criar novos conflitos, porque ele vai, né, ele vai se afastando das pessoas que ele gosta, das pessoas que são importantes para ele, né? Tudo isso na minha cabeça, passando na primeira sessão, ele contando tudo isso, né? Então, primeira coisa, muito provavelmente esses terapeutas e psiquiatras que ele já encontrou um nome para eles, muito provavelmente esses caras prometeram mais do que eles puderam entregar. Então essa é a primeira coisa que eu não podia fazer com esse cliente, né? E eu vou prometer o que eu posso entregar. Se ele ficar, ele vai ficar sabendo do meu limite, né? Então, quando eu vou fazer o contrato com ele, eu falo, olha, Max, eu vou te contar aqui, estou dando um nome para ele aqui só para, né? Max, eu vou te contar com o meu trabalho, tá? Eu entendi que você está buscando que eu faça
um procedimento muito específico com você. Mas, para que eu possa desenvolver o meu trabalho, antes de eu determinar qualquer procedimento, antes de eu escolher qualquer procedimento, eu preciso de um passo anterior, que eu preciso conhecer o meu cliente, eu preciso entender todo o contexto de vida desse cliente, preciso entender como isso que você traz como queixa se relaciona com outras informações importantes da tua vida. Eu preciso estabelecer uma relação com você, uma relação de trabalho com você. Tudo isso leva tempo, né? Eu poderia te prometer fazer a exposição, e até poderia fazer a exposição com você, eu sei fazer. Mas eu acho muito pouco provável que a gente alcance algum resultado se eu não puder passar por tudo isso que eu preciso passar com você para a gente chegar na exposição, né? Pode ser que a gente vá fazer a exposição, pode ser que a gente não faça, pode ser que a gente vá por outro caminho. Depende muito de uma série de coisas, né? E aí eu vou trazer para ele, Max, uma coisa que eu vi hoje acontecendo aqui, né? Quer dizer, não disse que eu vi acontecendo, mentira. Uma coisa que você me contou aqui. Você me disse que o seu toque, não sei se você se deu conta disso, mas todas as situações que você me conta de toque estão relacionadas com situações de conflito com pessoas, né? Então, você me conta que você tem pelo menos 2 questões para lidar na psicoterapia. Uma delas é o toque, a outra é o como você se relaciona com as pessoas, né? O como, nas relações que você estabelece, surgem conflitos e você tem dificuldade de lidar com esses conflitos, né? Então, pelo menos 2 coisas a gente tem para lidar aqui, né? E aí a reação dele tá, você está me dizendo que você vai fazer que nem esses psicanalistas que vão fazer 20 anos de análise. Não é isso que eu estou te dizendo, eu só estou te dizendo que eu preciso de mais informação e preciso lidar com muitas outras coisas além disso que você traz como queixa, né? Então você vai me dizer que não tem um tempo definido de terapia? Não tem um tempo definido. Mas como é que você quer me vender um trabalho que eu não sei nem quando vai terminar? Max, infelizmente é assim que eu trabalho. É isso que eu sei oferecer para você. E é assim que eu sei que eu posso te ajudar. O que eu posso te dizer é que a cada minuto que você estiver aqui comigo, eu vou fazer o melhor que eu puder e vou lançar mão das melhores estratégias terapêuticas que eu conheço para poder te ajudar. Mais do que isso, eu não vou prometer para você, porque eu não sei se eu vou poder cumprir, né? Tá bom, vai, então vamos, né? Mas quanto é que é o seu trabalho? E aí começa uma outra batalha, né? Bom, o valor da minha sessão é tanto. Hey, você pensa que eu sou milionário? Outro conflito. Outro conflito, né? Olha, você quer me falar o quanto que você estava imaginando investir na terapia? Né? E aí começa uma outra negociação, né? Ele fica, né? Ele fica. Esse cliente, hoje já faz acho que quase 15 anos que eu atendi esse cliente, faz muito tempo já, né? O ano passado, esse cliente, desde que eu atendi por cerca de 2 anos, tá? Mas depois disso, muitas vezes ele já me procurou para pedir indicação de profissionais para pessoas da família dele, para amigos dele. Então, isso me diz que provavelmente eu não estou no hall daqueles profissionais que ele xingou na vida, né? Porque eu acho que a primeira coisa que eu fiz foi não prometer nada para ele, entende? Não prometer nada não, né? Não prometer mais do que eu podia cumprir. E acho que ao fazer isso, eu não criei uma expectativa que eu não seria capaz de responder a ela, tá? E isso gerou confiança na relação. Bem? Eu queria fazer só uma pergunta. Quando a gente começou, eu não conhecia o tema com profundidade, então eu tinha a impressão
que a gente deveria cuidar para que não houvesse rupturas e, caso houvesse, repará-las. Mas eu já vou entendendo que não, que elas são meio que inerentes ao processo mesmo, né? Então, Hum, Kellen, às vezes um processo sem ruptura é um alerta. Não uhum. tem nada acontecendo aqui. Como se fosse uma coisa morna, assim, que não. É, Entendi, é, entendi. Uhum. É. talvez se não tem nada, não tem nenhuma ruptura acontecendo, pode ser que você não está mexendo com a ferida do cliente, sabe? Você não está tocando nas dores do teu cliente. Uhum. Denis, quando eu fiz o treinamento em terapia analítico funcional, na empresa que eu fiz estágio, a gente tinha meio que um formulário que enviava para o cliente responder antes da sessão e tinha uma escala de 0 a 10 de quanto estava a relação Você terapêutica, tentou né? isso? Ah, E nesse caso, a gente foi. O nosso orientador falou assim: se ficar sempre 10, por que está sempre 10 essa relação? Não tem nada que você está fazendo, não tem nada na relação que está incomodando o cliente, de certa forma. E a gente foi orientado a perguntar isso também para o cliente e incentivar ele a dar uma nota mais baixa, né? E a ajudar ele a enxergar esses conflitos na relação. Eu achei isso bem legal no nosso treinamento. uhum. Muito interessante, Max. E tem diferentes jeitos de fazer isso, né? Esse é um jeito mais protocolar, né? Que inclui no protocolo essa. Eu costumo fazer de uma maneira mais, digamos, mais orgânica, né? À medida que vai acontecendo, eu vou abordando e vou lidando com as situações. Mas elas precisam acontecer, né? Ou é bom se elas acontecem, não necessariamente. É claro, tem situação de ruptura que é mais grave, no sentido de uma ameaça à relação, né? Tem outras que são parte da dinâmica do processo mesmo. Ô, Tudo bem? Denis, eu poderia dizer que toda ruptura é um CRB1? Eu acho que dá para a gente dizer que em toda ruptura vai aparecer algum CRB1, sim. Eu acho que sim. Por outro lado, eventualmente a ruptura pode mostrar uma questão do terapeuta e não do cliente. Então, não necessariamente o CRB1. Só para quem não está familiarizado com a linguagem, gente, quando a gente fala em CRB, é um comportamento clinicamente relevante do cliente, tá? Ou seja, é um comportamento do cliente que mostra em que o cliente apresenta na relação com o terapeuta um padrão problemático que ele tem lá fora, tá? E que leva, desculpa, que mostra o problema acontecendo na sessão, né? E a gente vai categorizar esse CRB como CRB1 e CRB2. O CRB1 é o comportamento problema aparecendo na sessão. O CRB2 é o comportamento que indica melhora aparecendo na sessão. Tá? Então, um exemplo: um cliente que tem dificuldade de estabelecer relação de intimidade. Um CRB1 seria ele evitando alguma situação de intimidade na relação terapêutica. Um CRB2 poderia ser ele se permitindo entrar em algum aspecto um pouco mais íntimo da vida dele na relação com o terapeuta. Tudo bem? Eu vou avançar aqui. Vocês me falam da hora que eu não estou vendo, estou sem relógio aqui na frente, gente. Para... 10:05, Denis. Tá. Eu vou avançar um pouquinho mais aqui. Bom, falamos de fatores do cliente, fatores do processo, né? Primeira coisa, rupturas que ocorrem no início do tratamento podem estar associadas a piores resultados, né? Que indicam ou que a relação já começou
né, de um jeito ruim, ou indicam padrões do cliente mais problemáticos e de mais difícil manejo, tá? E por isso tem prevêem menor chance do tratamento dar certo, tá? São associadas a abandono precoce e muitas vezes estão relacionadas à dificuldade daquele cliente de criar vínculo. Bem? A ruptura pode se dar porque o cliente sente que a terapia não está progredindo, né? É importante que a gente vá de tempos em tempos dando algum feedback para o cliente de onde a gente está conseguindo alcançar. Quando o cliente começa a sentir que o processo não está progredindo, isso pode levar à ruptura, tá? Outras vezes, a gente está indo rápido demais e o cliente se sente sobrecarregado, né? Eu me lembro, tem uma cliente que eu gosto muito dela, que tem uma história importante de violência sexual. Ela teve uma história na infância muito grave de violência, né? E tudo que ela ia me contando me trazia como se fossem sequelas dessa história de violência, que se davam em diferentes contextos da vida dela. Mas ela trazia sempre isso, ela falava dessa história, mas era difícil para ela entrar a fundo, né? Eu me lembro de um momento que eu comecei a trazer mais à tona na terapia esse processo. E a gente teve uma sessão que foi muito intensa, que ela me descreveu detalhadamente essa história de violência que ela viveu. E foi uma sessão que ela chorou muito, ela ficou muito impactada. Na sessão seguinte, ou sei lá, uma ou duas sessões depois, ela fala que ela está com problemas financeiros e que ela vai precisar dar uma pausa na terapia, né? E ela para a terapia por, acho que quase um ano, né? E nesse meio tempo eu sei que ela procurou outro terapeuta, né? Só depois que ela volta. Ela volta me falando, fala, olha, eu me dei conta que eu parei não era por problema financeiro, era porque estava muito dolorido lidar com aquela situação, mas eu me dei conta que eu precisava mexer com aquilo, que aquilo está de fato barrando a minha vida. Mas ela precisou de um ano. Talvez se eu tivesse ido um pouquinho mais devagar com ela, a gente pudesse ter dado continuidade, né? E acho que eu peguei um pouco pesado, né? No sentido de fazer ela lidar com uma emoção muito, muito importante de uma vez só numa sessão, tá? Vou tomar um cuidado para mim. Oi, Luciana. Eu estou me lembrando aqui de uma situação que foi bem desgastante para mim ano passado, que eu queria até comentar. Eu atendia uma menina de 15 anos, uma história complicadíssima, inclusive com indícios de abuso do pai. E houve uma ruptura abrupta no processo, abrupta que eu quero dizer assim, ela já estava me sinalizando que a mãe tinha estabelecido um prazo para ela fazer terapia. Então, tipo assim, tá, porque a mãe não é, acho que, adepta. Eu vou pagar terapia para você esse ano, porque eu não quero filho meu fazendo terapia direto, sabe? E o processo dela estava indo muito bem, apesar de ser um caso muito complicado, uma história familiar muito difícil, eu tinha uma empatia muito grande, assim, uma aliança, um vínculo foi construído muito legal. O processo estava desenrolando naquele sentido de, sabe quando você põe umas coisinhas num lugar, dali a pouco surgem outras, há um engajamento para cuidar das outras, então você vê assim que vai haver um progresso e um aprofundamento. Aí quando vai chegando em dezembro,
Na penúltima sessão, ela vira e falou: "Ó, minha mãe falou que é até a próxima semana só." É. E não há, assim, era uma mãe, eu tentei acessar essa mãe, não teve conversa, sabe? Foi assim, pá! Então, essa é uma situação que eu acho que incomoda muito nós terapeutas, quando Aí a é gente triste, tem né? triste, triste, muito Porque desagradável. você vê que a pessoa está engajada, mas ela foi impedida pela mãe, né, de dar continuidade. Uhum. A cliente é maior de idade? Não, ela está com 16 agora. E aí você É, não pode fazer nada, né? não. Você sabe que já aconteceu comigo de cliente, sei lá, de 18, 19. Eu não atendo menor de idade por. Aí, Diogo, é por absoluta incompetência mesmo. Não sei atender adolescente, criança, não sei, não sei. Mas, assim, 18 em diante eu me arrisco a atender. Mas já aconteceu de cliente com 18, 19 anos que começa isso. Chega um momento que começa a avançar e os pais falam de cortar a terapia, porque isso acontece, né? Aí eu faço uns acordos com o cliente dele me pagar um valor simbólico que ele puder pagar a partir da mesadinha dele, de alguma coisa dele, mas que aí ele vai se responsabilizar pelo processo, e os pais não precisam participar mais disso, né? Mas no caso de menor de idade é muito frustrante, né, Luciana? Sim. E não dá para fazer esses pactos arbitrários, né? Não tem como Não, fazer. até porque você pode ser acusada Sim, sei lá, de corrupção de menores, né? sim, sim. Muito, Muito complicado. muito triste isso, mas é isso, né? Aí não foi a sua aliança com a cliente, né? Uma É pena. porque quando você atende menor de idade, eu acho que a aliança tem que ser com o cliente e com a família, ou com o responsável por esse cliente e tal. Não tem como ser só com o cliente. E isso é bem desafiador, complicado. A É mãe nunca difícil. participou, Luciana, do processo da cliente? Participou, mas assim, já aquela sessão que, olha, eu estou vindo aqui para contar toda essa história outra vez, eu estou de saco cheio disso, porque eu já levei ela em outro terapeuta antes. Então, é como se ela... E nesse tom que eu estou te falando, viu? Sem diálogos fofos, não. Ali, curta e grossa. E quando eu entender assim, vai, pergunta logo aí toda a história que você quer saber de vida da minha filha para acabar logo com isso. E na primeira mensagem por WhatsApp que a mãe mandou para mim para marcar para a filha a primeira vez, ela já deixou claro que ela não queria ser chamada na terapia da filha, que ela estava entrando em contato para marcar, para autorizar marcar, que ela ia passar o telefone dela, da filha, e que ela já queria deixar claro que era para eu cuidar só eu e a filha, que ela não queria ficar sendo chamada lá eventualmente. Deus Tenso, meu, tenso, tenso, tenso. difícil, né? O pai também não era acessível, né? Não, não. É. E ainda tem essa história aí de abuso, que foi meio abafado, até porque é uma pessoa de uma camada da sociedade aqui em Lavras, assim, mais classe média, então não quer expor, sabe? Então, muito complicada a história. Mas a É. menina precisava de ajuda, precisa e muito. E a mãe também. Limites. Uma coisa que eu acho que dá até para você fazer é fazer um acordo como esse com a menina. Tipo, olha, como que você consegue algum dinheiro para que seja R$ 10? Assim, é claro, tem que ver se você tem essa disponibilidade também, né? Mas
alguma coisa para você poder ser responsável pela sua terapia, né? Você consegue, sei lá, tirar algum trocadinho, fazendo alguma coisa, ou ou tirando um pouquinho da sua mesada, e aí você teria que pedir autorização para tua mãe. Eu preciso dessa autorização por escrito para a gente continuar nessas condições. É uma possibilidade, que aí você está fazendo sob anuência da mãe. Inicialmente. Aí depois que fez 18 anos, aí ela continua, Sim. mas ainda tem tempo. Eu acho que ela ainda é capaz de voltar. Agora, eu não sei se convencendo a mãe ou se vai esperar completar 18 anos. Difícil. Muito. Bom, mas vamos continuar aqui. Vamos lá. Por último, tem fatores do terapeuta, né? O que pode levar à ruptura? Primeiro, quando o terapeuta é muito confrontador, né? Quando ele... E isso depende muito do tom com que a gente fala alguma coisa. Um tom agressivo ou acusatório, ou quando a gente se mostra julgando em vez de mostrar empatia pela dificuldade do cliente, né? Outras vezes a gente pode manifestar desinteresse ou desengajamento, né? Sabe aquela coisa de atrasar com frequência, se desorganizar na agenda, ficar mudando com frequência o horário do cliente, na sessão você está pouco atento, pouco concentrado, e o cliente pode perceber que você não está compreendendo ou não está de fato interessado, né? Aquela coisa também de sempre acabar muito em cima da pinta no horário ali, deu, sei lá, 1h50, você acaba a sessão sem fazer um fechamento. Essas coisas, às vezes, são indicadores de que você não está muito atento ao teu cliente, não está muito interessado no teu cliente, tá? Também passividade do terapeuta, né? Primeiro ignorar marcadores de ruptura, né? Esteja muito atento, observe seu cliente, né? Esses marcadores aparecem no tom de voz, aparecem nos desvios de contato ocular, aparecem nos atrasos, aparecem nas faltas, nos cancelamentos, tá? Ou se eu não abordo, né, atrasos, faltas, qualquer movimento do cliente que indique distanciamento, e comportamentos evitativos durante o processo, né? Evitar intimidade, evitar entrar em algum tema que seja um pouco mais dolorido. Eu me lembro de um terapeuta que eu já dei supervisão, que era muito difícil para ele, por exemplo, lidar com situações em que o cliente trazia alguma doença grave, como câncer, por exemplo, né? O cliente falava desse tema, o que ele fazia, ele ia se desconectando do cliente. E aí foi ficando claro que era muito difícil para o terapeuta lidar com aquele tema. E isso acabava afastando ele do cliente, ele deixava de cuidar, bem no momento que o cliente precisava muito dele, porque estava em sofrimento pelo diagnóstico, tá? Tudo bem até aqui, gente? Vamos fazer uma pausinha agora? Eu acho que agora dá para a gente fazer uma pausa. Ok. Você quer fazer quanto tempo, Denis? Acho que dá para fazer 15 minutos. 10 minutos que vocês fazem? 10 minutos, né? Você quem diz. 10 minutos tá mais do que bom. Beleza, então. Tá? Tá bom. Que horas são agora? São 10h20. Se fizer 15 10h20? minutos, pode ser que não dê tempo? Acho que tá tranquilo. Tá. Vocês preferem 15 minutos? Você acha que dá tempo, Denis? Dá, tranquilo. Pode ser 15 minutos, então?
Então, são 10h20, 10h35 a gente retoma então, tá Beleza, bom? então. Tá bom, então. Até já. Tchau.